Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu os convido a refletir sobre uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, cheia de mistérios e lições para a nossa vida espiritual. Imagine o momento em que Deus manifesta sua justiça de forma direta, enquanto uma família tenta escapar de um julgamento devastador. Entre esses personagens, uma mulher faz uma escolha que ecoa pela eternidade. Porque ela olhou para trás. O que levou a se transformar em uma estátua de sal? Prepare-se, pois no vídeo de hoje será sobre a mulher de Ló, o que a transformou em uma estátua de sal. Antes de começarmos, quero abençoar sua vida e sua família. Que o Senhor derrame graça e proteção sobre vocês em todas as áreas. Aproveite este momento para se inscrever no canal Palavras Vivas, deixar seu like, compartilhar este vídeo e comentar o que mais chamou a sua atenção. Juntos, vamos levar a palavra de Deus ao mundo. Agora, vamos mergulhar nesta narrativa. Você já parou para pensar no cenário em que essa história aconteceu? A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos acontecimentos mais marcantes do Antigo Testamento, descrito no livro de Gênesis, capítulo 19. Ló e sua família viviam em uma cidade entregue à corrupção e ao pecado. Deus, em sua infinita justiça, decidiu por fim aquele lugar, mas em sua misericórdia, ofereceu um caminho de fuga para os justos. Naquela noite, 2 anjos chegaram à casa de Ló e trouxeram uma mensagem clara: saiam daqui. Este lugar será destruído. Mas o coração humano é complexo. Apesar do aviso direto de Deus, Ló hesitou, e os anjos precisaram literalmente pegá-lo pela mão, junto com sua esposa e suas filhas, e os conduziram para fora da cidade. A ordem era simples: não olhem para trás. Não parem em lugar algum da barra. Fujam para as montanhas, ou vocês morrerão. A pergunta que devemos fazer é: por que a esposa de Ló desobedeceu? O que havia naquele olhar para trás que selou seu destino de forma tão trágica? Aqui começamos a entender que essa história vai muito além de uma curiosidade bíblica. Ela é um espelho da luta espiritual que enfrentamos diariamente. De acordo com estudiosos, olhar para trás não foi apenas um gesto físico, mas uma expressão do coração. A mulher de Ló simboliza alguém que estava fisicamente saindo de Sodoma, mas cujo coração ainda estava preso ao que ela deixou para trás. E quantas vezes isso acontece conosco? Deus nos chama para um novo caminho, mas o apego ao passado nos impede de avançar. Essa história também nos mostra que o julgamento de Deus é justo e concluído. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um reflexo da total corrupção moral daqueles povos. Em Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, lemos que o pecado dessas cidades incluía orgulho, falta de compaixão pelos necessitados e abominações contra Deus. Ao transformar a esposa de Ló em uma estátua de sal, Deus nos dá um símbolo eterno de alerta. Não podemos ignorar a sua voz ou subestimar o seu poder. Reflita. Será que há algo em sua vida que o prende ao passado? Existe algum olhar para trás que está atrapalhando sua caminhada com Deus? Deixe sua resposta nos comentários, pois sua reflexão pode inspirar outras pessoas. Se você chegou até aqui, comente: eu escolho seguir em frente com Deus. Isso nos ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas e a continuar compartilhando a palavra de Deus. A história da mulher de Ló não termina na Bíblia como um relato isolado. Ela é mencionada por Jesus em Lucas capítulo 17, versículo 32, quando ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Esse é um convite direto para que olhemos para nossa própria vida e avaliemos nossas escolhas. Amados irmãos, vamos agora explorar mais profundamente o que podemos aprender com a história da mulher de Ló. A transformação dela em uma estátua de sal não foi apenas um evento físico ou sobrenatural. Foi um marco espiritual, um alerta para todas as gerações sobre a importância de confiar em Deus e obedecer à sua palavra. Imagine por um instante estar no lugar daquela mulher. A cena ao redor era caótica. Atrás dela, Sodoma e Gomorra estavam sendo consumidas pelo fogo e pelo enxofre. As cidades que eram conhecidas pela sua riqueza e pelas suas festas luxuosas agora se tornavam um cenário de destruição completa. A ordem de Deus, transmitida pelos anjos, era clara: não olhem para trás. Mas algo no coração dela falhou.
Será que era a curiosidade? Nostalgia? Ou talvez um sentimento de perda pelo que deixou para trás? Aqui está uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, Deus nos tira de situações que são específicas à nossa alma, mas o apego ao que é familiar pode nos tentar a desobedecê-lo. Pense em quantas vezes você se deparou com uma decisão onde o certo era difícil e o errado parecia mais confortável. A mulher de Ló é um reflexo de quem somos quando nos deixa levar pelo medo do desconhecido ou pelo apego ao passado. No contexto bíblico, o sal tem um simbolismo muito forte. Ele foi usado na antiguidade como preservativo, representando durabilidade e pureza. Quando a esposa de Ló se transforma em uma estátua de sal, isso não foi por acaso. É como se Deus estava dizendo: essa é a consequência de quem não avança, de quem se apega ao que já passou. E aqui surge uma pergunta: você está disposto a deixar o passado para trás e seguir adiante no caminho que Deus preparou para você? Outro ponto que precisamos destacar é o contraste entre Ló e sua esposa. Enquanto Ló segue em frente, mesmo hesitando inicialmente, ela não consegue resistir à tentativa de olhar para trás. Esse comportamento revela algo essencial sobre a dinâmica espiritual. A caminhada com Deus é individual. Cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas. Não podemos depender apenas da fé de quem está ao nosso lado. Precisamos cultivar uma relação pessoal com Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, lemos: o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprou a minha alma. A esposa de Ló retrocedeu, e isso nos ensina que o caminho para a salvação exige firmeza e confiança total em Deus. Não há espaço para dúvidas ou para a saudade do que Deus já nos pediu para abandonar. E aqui está algo incrível, irmãos. Jesus usa essa história como um alerta para os dias finais. Em Lucas capítulo 17, versículos 28 a 30, ele compara o tempo de Ló ao período que antecederá a sua volta. Assim como nos dias de Sodoma, as pessoas ficarão distraídas com suas ações, alheias à iminência do julgamento. Por isso, lembrar-se da mulher de Ló é uma forma de mantermos a vigilância. Agora, eu perguntei a você: quais são as Sodomas que Deus tem chamado você para deixar para trás? Pode ser um relacionamento, um hábito ou até mesmo uma mentalidade que não condiz com os valores do reino. Compartilhe nossos comentários, sinta-se no coração, para que possamos orar juntos. Queridos irmãos, se este vídeo está tocando seu coração, inscreva-se no canal Palavras Vivas e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta reflexão. Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a alcançar mais vidas com a Palavra de Deus. Amados irmãos, seguindo com nossa reflexão, vamos nos aprofundar nos propósitos de Deus revelados na história da mulher de Ló. A transformação dela em uma estátua de sal não foi apenas um castigo, mas uma mensagem poderosa sobre os caminhos divinos e a seriedade da obediência a Deus. Pense nisso: Deus poderia simplesmente ter permitido que ela desaparecesse, mas ele escolheu deixá-la como um sinal visível e eterno. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus utiliza sinais físicos para comunicar lições espirituais profundas. Por exemplo, no Êxodo, as 10 declarações no Egito não foram apenas manifestações de poder, mas alertas claros de que Deus estava no controle. Da forma, a estátua de sal da mesma mulher de Ló nos lembra que as escolhas têm consequências, e que ignorar as instruções divinas pode levar à ruína. Olhando para o Novo Testamento, vemos que o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 6, afirma que Deus transformou Sodoma e Gomorra em cinzas como exemplo para os ímpios. E, nesse contexto, a mulher de Ló é mais do que um exemplo. Ela é um espelho que reflete a luta humana entre confiar plenamente em Deus ou sucumbir aos apegos terrenos. Pensem, irmãos, por que tantas vezes relutamos em obedecer a Deus, mesmo sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós? Muitas vezes, é porque temos o desconhecido ou porque entendemos que estamos perdendo algo importante. Mas o que esquecemos é que Deus nunca nos pede para abandonar algo sem ter algo muito maior reservado. É exatamente isso que Isaías capítulo 55, versículo 8, nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. Ao imaginar aquela cena dramática,
Com Sodoma sendo destruída ao longe e a mulher de Ló olhando para trás, é impossível não pensar na fragilidade humana. Ela hesitou, mesmo com os anjos anunciando o do perigo. Mas será que não faremos o mesmo em nossa jornada espiritual? Quantas vezes Deus nos chama para um caminho novo, e nós hesitamos, olhando para trás, para aquilo que Ele já nos pediu para deixar? Essa história também nos revela algo profundo sobre a paciência e a justiça de Deus. Antes de enviar o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, Deus deu inúmeras chances para que os habitantes se arrependessem. Ele invejou Ló como testemunha, permitindo que ele anunciasse a cidade. Mesmo assim, eles recusaram ouvir. Isso nos ensina que Deus é justo em suas ações, mas também é longânimo, esperando o máximo possível que nos voltemos para Ele. E aqui está um ponto importante, irmãos. A mulher de Ló teve a oportunidade de escapar, mas sua escolha a condenou. Isso nos lembra que a salvação é um presente, mas também exige uma resposta de nossa parte. Não podemos apenas receber o convite de Deus, precisamos agir de acordo com ele. Como o apóstolo Tiago escreve em sua carta, capítulo 1, versículo 22, sede praticando da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Agora, quero convidar você para uma reflexão. Em que áreas da sua vida você tem dificuldade de confiar em Deus? Existe algo que Ele está pedindo que você deixe para trás, mas você ainda se sente tentado a olhar para trás? Deixe nossos comentários, e vamos juntos buscar força no Senhor para avançar sem hesitar. Meus queridos, se este vídeo está falando ao seu coração, peço que você se inscreva no canal Palavras Vivas, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser abençoado por ela. Isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e fortalece nossa comunidade de fé. E agora vamos conectar os pontos entre sua experiência trágica e o plano maior de Deus para a redenção da humanidade. É aqui que encontramos o verdadeiro propósito dessa narrativa, que transcende o tempo e o eco até os dias de hoje. A tragédia da mulher de Ló é um lembrete visual e eterno da seriedade do chamado de Deus. O convite à aceitação não é um mero capricho divino, mas uma manifestação do seu amor por nós. Quando Deus nos chama, Ele deseja nos proteger, nos salvar e nos levar a um futuro repleto de vitórias. Mas a condição é que confiemos nele de todo o coração. Na trajetória humana, o olhar para trás representa a dúvida, o apego ao passado e a recusa de abandonar aquilo que Deus já declarou ser inútil ou prejudicial. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 62, disse: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Isso revela que o discipulado exige comprometimento total, e a história da mulher de Ló exemplifica a consequência de um coração dividido. Ao refletir sobre o plano maior de Deus, entendemos que cada narrativa bíblica aponta para Jesus Cristo. A destruição de Sodoma e Gomorra e a transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal são sombras da decisão que virá sobre o mundo. Mas, ao mesmo tempo, são convites urgentes ao arrependimento e à confiança na graça de Deus. Irmãos, pensem comigo. Assim como os anjos tiraram Ló e sua família da cidade condenada, Jesus veio ao mundo para nos resgatar do poder do pecado. Ele é o nosso intercessor, nosso libertador, aquele que nos guia para um caminho de salvação. Mas, assim como a mulher de Ló teve que escolher obedecer, nós também somos chamados a responder ao chamado de Cristo. E há uma mensagem de esperança poderosa aqui. Apesar da tragédia da mulher de Ló, o amor de Deus permanece constante. Ele continua estendendo sua graça a todos aqueles que desejam se voltar para Ele. A lição aqui não é de redação, mas de alerta e oportunidade. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como nos ensina a segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Queridos irmãos, a pergunta que fica é: você está preparado para obedecer ao chamado de Deus sem hesitar? Será que hoje você está olhando para trás, preso às coisas que o Senhor já pediu para você deixar? O momento de decidir é agora. Não permita que o apego ao passado impeça você de experimentar o futuro glorioso que Deus tem reservado. E, para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, está aí sua oportunidade. Jesus está te chamando para uma nova vida, cheia de paz, propósito e alegria.
Aceite esse chamado hoje. Declare nos comentários: eu confio no Senhor e sigo adiante sem olhar para trás. Por fim, meus queridos, se esta mensagem abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Palavras Vivas, deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, cumprindo nosso papel como discípulos de Cristo. Que o Senhor abençoe você e sua família com saúde, paz e vitória. E lembre-se sempre, em Cristo, há redenção e esperança. Nunca olhe para trás, mas avance em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.